No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre fogão cooktop. Só que o cooktop elétrico, tá bom? Esse equipamento aí fantástico que pode ajudar você a economizar aí na sua casa, tá bom? Quer saber um pouquinho mais sobre fogão cooktop elétrico? Fica aí no vídeo até o final, que hoje o vídeo tá bem legal. É fácil construir na área, pessoal! Fala pessoal, tudo bem com vocês? João Crivellaro do canal Fácil Construir. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O assunto hoje é fogão cooktop, só que o cooktop elétrico, tá bom? Um equipamento aí bem legal, tecnológico e pode te ajudar aí a fazer economia na sua casa, tá bom? É novo por aqui, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Ativa o sininho de notificação aí, assim você não perde nenhum vídeo sempre que a gente subir ao canal. Colocamos vídeos novos aí com tecnologia e inovação da construção civil toda semana, tá bom? Vamos parar de lero-lero e vamos para as explicações. O fogão cooktop é um equipamento aí bem legal, bem tecnológico e pode te ajudar aí a fazer economia, tá bom? Isso porque ele não vai utilizar o gás, tá? E vai utilizar aí bem menos energia, ele é econômico aí na parte de utilização de energia. Se você colocar na ponta do lápis aí o que gastaria com o gás e o que vai gastar com energia, tá? Você pode aí, estudos mostram aí que você pode ter uma redução aí de 15 a 20% em relação ao cooktop tradicional, que é o a gás, tá bom, pessoal? O cooktop elétrico, ele tem um funcionamento muito simples, tá? Ele é aquecido aí por resistência, tá bom? Então, ele tem a resistência ali que vai fazer o aquecimento, tá? Das bocas. Para que ficar vermelho aí, o seu fogão cooktop vai estar aquecido aí na temperatura que você desejar, tá? Ele também tem uma rapidez aí nesse aquecimento muito maior do que um fogão aí cooktop a gás, tá bom? Então, isso é uma vantagem que a gente entende para o cooktop elétrico, tá? Um outro ponto que a gente entende que é interessante para esse tipo de equipamento, tá? Ele tem aí uma precisão aí da parte de temperatura bem legal, tá? Então, se você colocar, por exemplo, 40 graus, ele vai chegar precisamente a essa temperatura, tá? Então, esse é um ponto que a gente entende aí que esse tipo de fogão elétrico aí leva vantagem em relação a um fogão convencional aí a gás, tá bom, pessoal? Uma dica que a gente deixa aí para o fogão elétrico, tá? Na hora de escolher, você prefira aí os cooktops elétricos 220, tá? Isso vai fazer com que ele te gere economia aí no consumo de energia. Falando do tipo de funcionamento aí do cooktop elétrico, tá bom? Agora vamos falar das vantagens e desvantagens desse tipo de equipamento. Uma vantagem que a gente entende que é bem importante, tá? É exatamente a precisão aí na temperatura do cooktop, tá bom? Elétrico, tá? Então, se você colocou aí a temperatura de, por exemplo, 40, 50 graus, 60 graus aí, ele vai permanecer nessa temperatura, tá bom? Isso é bem legal, tá? Um outro ponto que a gente entende que leva vantagem a esse tipo de cooktop, tá? É com relação à parte de tempo, ele vai aquecer muito mais rápido do que se for levar em consideração o cooktop a gás, tá bom, pessoal? Então, isso acaba gerando economia, diminui o tempo que você passa aí cozinhando, tá bom? Um outro ponto que a gente entende aí que é bem importante e pode ser levado em consideração é que você não vai precisar fazer uma infraestrutura tão grande para o cooktop elétrico, tá? Você não vai precisar, por exemplo, fazer uma casinha de gás ou ter um espaço aí, espaço físico aí para colocação do gás, tá? Um outro ponto que a gente entende que leva vantagem em relação ao cooktop a gás, tá? Exatamente esse, né? Por eu não utilizar gás, tá? Ele não corre o risco aí de acidentes relacionados ao gás aí, né? Por exemplo, uma explosão, por exemplo. Tá bom. Falamos das vantagens do cooktop elétrico, tá? Agora vamos falar das desvantagens. Elas existem e precisam ser mencionadas, tá bom? Uma desvantagem que a gente entende nesse tipo de modelo, tá? É que ele vai ter uma variedade muito menor aí em relação ao cooktop convencional, ao a gás, tá? Então, você consegue encontrar aí de 2 e 4 bocas, porém,
já é um pouco mais restrito se você quiser um de 5 bocas, tá? Existe, mas é um pouco mais restrito e você vai pagar um pouco mais caro, tá? Um outro ponto que a gente entende de desvantagem nesse tipo de equipamento, tá? É com relação à limpeza. Depende do modelo que você comprar e o material aí que você escolher na parte de baixo, inferior ali onde fica para você fazer a higienização e limpeza, tá? Você pode acontecer ali de grudar alimentos ali e ficar um pouco mais difícil de você fazer higienização e limpeza, tá? Esse é um ponto que a gente entende aí que pode ser levado como desvantagem aí para esse tipo de equipamento, tá? Um outro ponto aí que a gente entende que pode ser levado em desvantagem, tá? É com relação ao consumo de energia. Em relação a um cooktop de indução, o cooktop elétrico ele vai gastar um pouco mais de energia, tá? Principalmente se você comprar um modelo aí de 110 volts, tá? Se você comprar o de 220, ele vai ter uma economia aí considerável em relação ao 110, tá? Então isso é um ponto aí que a gente entende que também pode ser levado em consideração como desvantagem para esse tipo de equipamento. Um último ponto que a gente pode mencionar aqui como desvantagem para o cooktop elétrico, tá? É que as panelas elas precisam ser totalmente planas, tá? Isso para manter um bom funcionamento desse tipo de equipamento, tá? Se ela for uma panela aí já com fundo mais amassado, pode ser aí que você não tenha um cozimento tão uniforme aí, pode ser que você tenha problemas aí com a parte de cozimento aí na sua cozinha, tá bom? Então toma cuidado com relação a isso. E aí pessoal, curtiu o conteúdo? Fez sentido para você? Te ajudou em algum ponto aí na decisão da escolha de um cooktop elétrico ou não? Se curtiu o conteúdo, não esquece de deixar o like, isso é bastante importante para o YouTube entender que a gente está conseguindo alcançar o maior número de pessoas possível, tá bom? Se é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Ativa o sininho de notificação aí, assim você não perde nenhum vídeo sempre que a gente subir ao canal. Colocamos vídeos novos aí com tecnologia e inovação da construção civil toda semana, tá bom? Então é isso, pessoal, e vou me despedindo por aqui e nunca se esqueça, nunca deixem de dizer para você que você não é capaz, continue correndo atrás dos seus sonhos que realmente vale a pena, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, uma excelente semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!